Beleza? Para você curtindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa força maravilhosa, a todos que nos acompanham através da Joy FM. Olha, já estamos ao vivo pelo Facebook, já estamos ao vivo, já 5 pessoas visualizando a gente. Muito obrigado, deixa o seu recado. Olha lá, o Beto Carneiro. Eita, alô, um abraço, Beto, que Deus abençoe, viu? Um abraço para você. Então, estamos ao vivo com o Padre Gugu, aqui também pelo Face, você que nos acompanha pela rádio, pelo aplicativo. Olha lá, o Jorge Ares em Feira de Santana já está ouvindo e acompanhando também pelo Facebook. Muito obrigado. Pois bem, estamos aqui, aproveitando esse momento, o Núcleo de Juazeirinho, recebendo a equipe de missionários para fazer e trazer a boa nova, aquilo que Jesus pede. Vai adiante, leva a minha palavra, semeia, igual a parábola, né, do semeador. Vai adiante. E aqui, com o Padre Gugu, está aqui com a gente, quem não conhece, Padre Gugu, quem não me conhece, Neraldo Mascarenhas, você que nos acompanha ao vivo agora, pode deixar sua pergunta e pode deixar a sua mensagem. Pois bem, já com o Padre Gugu aqui, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa de conhecimentos, trazendo aqui algumas dúvidas, algumas informações para a gente trazer com o Padre Gugu. E a primeira pergunta que a gente traz hoje é o seguinte: Padre Gugu, já deu bom dia, já está aqui as pessoas que nos acompanham. Quantas equipes de missionários tem aqui em Juazeirinho, no núcleo de Juazeirinho, fazendo essa missão? Hoje, atualmente, agora, são quantas equipes? Mais uma vez, bom dia. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Aqui em Juazeirinho nós somos 13 missionários e hoje nós estamos divididos em 5 grupos, porque nós dois, os padres, eu, o Padre Nobre, nós ficamos por conta de visitar os enfermos, de fazer a confissão na casa dos doentes que não podem vir até a igreja. Então somos 2 padres, mais 11 missionários, dividimos em 5 grupos, porque quando Jesus nos enviou, ele nos enviou de 2 a 2. Só que nós não estamos 2 a 2, nós estamos de 3, de 4, porque além dos missionários que vieram de Serrinha, graças a Deus nós temos missionários aqui da comunidade que estão nos acompanhando, né? São as pessoas que já conhecem, alguns aqui da comunidade, e nós temos essa graça de ser acompanhado por esses homens e mulheres que se tornaram anjos anunciadores também conosco. Então, no total, somos 5 equipes que estão divididas em 2 e 3 pessoas que estamos nas ruas, nos bairros aqui de Juazeirinho. Então, que bom. Então, as pessoas já estão recebendo esses missionários agora, né? Já estão em missão, já estão levando adiante. E outra pergunta, para as pessoas que estão sabendo, acontecendo a missão aqui na Diocese de Serrinha. Primeiro, foi escolhido Conceição do Coité. Foi uma escolha, foi um sorteio, e essa missão vai acontecer também em outras paróquias, padre? Pergunta interessante. Para responder isso, eu quero contextualizar um pouco para a gente entender como surgiu a missão diocesana. Dom Torino chegou aqui e a primeira coisa que ele fez foi uma missão. Ele quis conhecer todas as comunidades e todas as paróquias. Chegando em cada paróquia, ele passou por cada comunidade. Juazeirinho também recebeu o Dom Torino aqui na sua primeira missão. O que acontece? Depois de visitar todas as nossas paróquias e todas as comunidades, Dom Torino convocou um sínodo. O que é um sínodo? É uma reunião com o bispo, com os padres e com todas as lideranças das comunidades. Para que serve um sínodo? Para refletir sobre a situação da diocese, a sua situação pastoral. Nesse sínodo, nós decidimos ou escolhemos algumas prioridades. Por exemplo, refletir mais sobre a família, pensar a situação do jovem e pensar a dimensão missionária, porque a Igreja Católica, por si, ela é missionária, porque ela nasce do desejo de Jesus de ser conhecido a todos os povos. Então, Dom Torino convocou, então, como uma prioridade, uma missão diocesana. Teve a reunião do clero, que acontece geralmente a reunião do clero a cada 2 meses, e ali ele colocou à disposição, perguntou aos padres quem queria receber a missão diocesana. O Padre Everaldo e o Padre Odaque colocaram-se à disposição. O Padre Odaque, que era pároco lá na paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Cumbe, em Euclides da Cunha, e Padre Everaldo aqui em Coité. Só que o que acontece? Padre Charles passou por aqui, Padre Alexandre, e Padre Everaldo chegou, e a nossa paróquia estava passando por algumas dificuldades pastorais.
Então, já que estava passando por essas dificuldades, então nós achamos por bem fazer a missão diocesana, a primeira aqui em Conceição do Coité. Então, escolhemos Coité justamente para tentar responder essas dificuldades, para escutar um pouco mais o povo. Então, não foi um sorteio, mas foi colocado à disposição, e o padre Everaldo pediu que fosse aqui, e o nosso bispo, vendo a situação da paróquia de Coité, aceitou. Estamos aqui todos nós nessa paróquia. Disse o sim? Deu um sim, e no sim do padre Everaldo, a paróquia teve a graça de ser a primeira a sediar, a receber essa missão diocesana. Com certeza. E então é bom a gente lembrar também, o padre está aqui com a gente, o nosso mentor, pessoa que está junto com a gente para trazer também a palavra de Deus. E em diversas homilias, todos os padres, quando falam, as pessoas que estão ali em nome de Jesus para trazer uma mensagem, nos falam que é preciso que a gente diga o sim para que o Espírito Santo aconteça na nossa vida, traga as bênçãos, que Deus possa agir. É preciso primeiro o sim. O sim foi dado. Estão aqui. E quantos missionários também foram convidados, disseram seu sim para estar aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição? Nós temos 128 missionários na paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Coité. O número poderia ser maior. Só que qual o problema? Essa missão ela acontece a semana inteira. E muitos missionários, eles trabalham, são professores, têm cargos públicos e não tem como sair. Mas graças a Deus, os 128 que estão aqui têm conseguido responder à expectativa dessa missão diocesana. Somos 28 e esses 28 estão primeiramente distribuídos na área rural de Conceição do Coité. Esse objetivo, de conversar com alguns jovens. Hoje, por exemplo, às 3 horas, mais ou menos, vou estar passando no colégio, vou lá conversar com os jovens. Os missionários agora pela manhã já estão passando nas escolas, fazendo um momento com as crianças. Repito, o nosso objetivo, quero dizer que o nosso objetivo aqui não é fazer proselitismo, não é querer que só os católicos que sejam católicos. O nosso objetivo é que os homens e as mulheres compreendam e entendam que eles são filhos de Deus, que eles são amados e que Deus quer que, como irmãos, façamos acontecer aqui nesta terra o seu reino, o reino de justiça, um reino de fraternidade e de paz. E todos nós somos instrumentos, católicos, protestantes, espíritas, o candomblé, somos todos filhos do mesmo Pai, embora alguns em uma religião, outros em outra, mas nós podemos juntos fazer o reino de Deus acontecer aqui. Olha que bom, viu? A gente poder estar ouvindo essas palavras e registrar também a Cláudia lá em Baixa Nova. Olha, que Deus abençoe nossos missionários, nosso padre, dizer que nós ficamos com muita saudade já. Foi maravilhosa na nossa comunidade. Eu quero mandar um alô também para Luciano lá em Serrinha. Muito bem, Luciano de Cássia. Alô, Luciano, lá em Serrinha, acompanhando também a gente. Um abraço para você, viu? Muito obrigado. Participe. Quem tiver alguma pergunta também para fazer para o padre, pode transferir para a gente através do nosso WhatsApp 9959-920. Lembrando, estamos ao vivo também pelo Facebook. Muito obrigado a você que nos acompanha. Ok? Obrigado. Olha, lembrando, padre, qual é o objetivo? O senhor já frisou também para a gente, mas também dizer o que a missão espera. O que a missão espera para esse momento tão importante aqui na nossa comunidade? Eu vou responder mais uma vez a pergunta anterior, qual é o objetivo da missão e o que nós esperamos. O objetivo da missão é anunciar Jesus Cristo, nós chamamos de anunciar o querigma. Para a gente anunciar o querigma, nós precisamos passar pela história da salvação. Nós precisamos ir ao livro do Gênesis, que narra a criação do mundo, Deus que criou o homem e a mulher, criou o mundo perfeito e colocou o homem ali. Então existia entre Deus e o homem uma harmonia, uma relação de amor, uma relação dialogal de amor. Só que, no entanto, o homem desobedeceu a Deus. Aí entrou o pecado no mundo, que o pecado nasce da nossa desobediência. E porque nós pecamos, nós somos expulsos do Jardim do Éden, então nós quebramos essa aliança. Então Deus precisou de Jesus, para que Jesus pudesse refazer essa aliança. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o verbo pré-existente. Está lá no livro de São João, no capítulo 1, que diz: no início era a palavra estava com o Pai, e a palavra era o Pai, tudo foi feito por meio da palavra, e a palavra se fez carne no seio da Virgem Maria,
e se encarnou e veio morar no meio de nós. Ou seja, Jesus Cristo é a palavra de Deus que sempre existiu. Estava lá no céu com o Pai. Mas vendo que o homem tinha se perdido, então Jesus Cristo ele assumiu o corpo no seio de Maria. Então Jesus Cristo veio para resgatar o homem para Deus. E para resgatar o homem, Jesus Cristo passou pelas tentações. Jesus Cristo, que não tinha pecado, se fez pecado, assumiu os nossos pecados. E morrendo na cruz, ele nos salvou. Porque morrendo na cruz, Jesus Cristo destruiu a morte. Destruiu o único mal que poderia nos separar de Deus. Então Jesus Cristo é esse vínculo, ele é esse elo. A palavra já diz, elo liga o homem a Deus. Então, o nosso objetivo aqui é anunciar Jesus Cristo, nosso Salvador. É anunciar esse projeto bonito de salvação que Deus tem para cada um de nós e que nós só podemos alcançar, encontrar na pessoa de Jesus. Dizendo que nós só podemos alcançar na pessoa de Jesus, eu não quero dizer que os nossos irmãos que professam outra fé, que eles não serão salvos. Eles serão salvos também, porque Jesus é o verbo pré-existente. Existiu antes de tudo. Então, quem criou todo mundo, todo ser humano, foi Jesus Cristo em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade gera o ser humano. Embora, depois de gerado, eles possam professar uma outra fé, eles possam seguir um outro caminho. Mas em nós, católicos, evangélicos, espíritas, do budismo, do candomblé, todos nós trazemos no nosso coração a semente do verbo, que é o próprio amor. Para não dizer São João, que Deus é amor. Então, se nós experimentamos esse sentimento, nós também somos conduzidos por Deus. Repito, embora professando outros credos, mas dentro nós trazemos essa semente do verbo, que é o amor, que é o próprio Deus na vida da gente. Então, o objetivo da missão, o que nós queremos? Nós queremos aquecer o coração do povo. Nós queremos aquecer o coração, nós queremos trazer esperança, queremos animar os desanimados, nós queremos aquecer os corações que estão frios, nós queremos que essa missão possa assustar no coração de cada cristão, de cada pessoa, o desejo de querer conhecer mais a Deus, de querer ser mais de Deus, de querer anunciar Jesus, não só com a palavra, mas com sua própria vida. Tem pessoas que dizem assim, eu acho engraçado, padre, nós não sabemos falar de Deus. Eu disse, como não sabe? A senhora não sabe dar um sorriso? Não sei. Então, um sorriso é falar de Deus. A senhora não sabe acolher alguém? Sabe. Então, a nossa acolhida também é falar de Deus. A gente precisa tirar da nossa cabeça que evangelizar é só falar com a Bíblia. Não. Deus nos pede que a Bíblia seja os nossos gestos, que a Bíblia seja as nossas próprias ações. Então, se você sabe dar um sorriso, se você sabe dar um abraço, se você sabe dar um bom dia, se você sabe acolher alguém, você está também evangelizando. Então, o objetivo dessa missão é despertar no coração dos cristãos essa vocação missionária que todos nós temos. E ser missionário não é só colocar uma Bíblia, mas é também saber, com as tuas ações, falar de Deus. Olha que bom. É um aprendizado para a gente, para você, meu amigo, que nos acompanha através da JFM na frequência de 104,9, para você que nos acompanha através do site, o aplicativo, ao vivo pelo Facebook. Agradecer a Jancimone, que está acompanhando a gente pelo Face, a Wesley Rosa Teixeira, obrigado Wesley, também a Ederlan Oliveira, está lá também junto pelo Facebook, nos acompanhando. Compartilha esse bate-papo com o padre hoje. Padre, é muito importante também, uma das falas que o senhor trouxe para a gente, falar dessas pessoas que estão adormecidas. São pessoas que, às vezes, em muitos momentos, se desenganam, acreditam, como muitos, na época de Jesus, acreditavam, mas depois que viu que ele estava ali na cruz, pensou que acabou tudo. Não, Jesus morreu, o que é que eu quero mais? Mas Jesus está vivo dentro de cada um de nós. E é isso que os missionários, tenho certeza, que vieram fazer. Falando, olha, não, Jesus está aí do teu lado, não deixa dormir. Jesus quer estar com você. E lembrando também, uma coisa que o padre Nobre, ele estava ontem lá em Baixa Nova, que achou muito interessante ele falar, Jesus, ele quer estar no meio de nós, a gente precisa também professar a nossa fé. Escolher, não, você é o quê? Você quer ser o quê mesmo de verdade? Porque muitas das vezes pode ser até na vida profissional, amorosa, ou religiosa, espiritual, às vezes a gente não se define. Não, o que eu sou? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. No meu trabalho, eu quero ser auxiliar, eu quero... Então, se a gente não se definir, a gente vai ficar sempre adormecido.
eu tenho certeza disso, o padre sabe muito mais que eu e pode trazer também para a gente um pouquinho sobre isso, para explicar às pessoas, gente, não vamos ter dúvida do que somos. Porque quando a gente tem dúvida do que a gente quer, do que a gente é, vai chegar um tempo que a gente vai falar assim, não, eu não fiz nada e não vou ser nada, porque não tem uma linha, não é isso, padre? É isso mesmo. Olha, dizer que todos nós somos filhos do mesmo Deus, isso é um fato, não tem como a gente viver sem essa certeza, você pode até renunciar a isso. Mas é importante que a gente tenha consciência, porque qual é o objetivo da fé? O objetivo da fé, a religião existe para ligar o homem a Deus. Para ligar o homem a Deus. Eu sou católico, vou a um terreiro de candomblé, vou a um centro espírita. O que é que acontece? São doutrinas diferentes. Ser católico, ir para um centro espírita, ir para um terreiro de candomblé, vai gerar dentro de você uma dúvida e um estranhamento diante daquilo que o outro professa. Então, o objetivo da fé é tornar claro a nossa opção de vida. Então, se eu sou católico, não tem por que eu estar num terreiro espírita, ou no centro espírita, desculpa, ou num terreiro de candomblé, ou numa igreja evangélica. Não quer dizer que não devemos nos dar bem. Nós vamos nos amar como irmãos, mas o nosso amor, ele não é dentro do templo do espírita ou do candomblé. O nosso amor é na sociedade. Porque eu sou católico e, como católico, nós não acreditamos em reencarnação. Não acreditamos, porque nosso Deus ele ressuscitou. Aí eu vou para um centro espírita e lá acredita em reencarnação. O que é que isso vai fazer? Vai gerar uma confusão na minha cabeça. Então, eu sigo a quem? Eu acredito em quê? Então, o nosso objetivo, eu quero ser bem claro aqui, não é com a minha fala gerar briga entre nós, de jeito nenhum. Nós, católicos, espíritas do candomblé, nós podemos nos amar, sim. O amor ele transcende as paredes da nossa igreja, mas a nossa forma de celebrar a nossa fé, ela deve ser clara. Se eu sou católico, é no culto católico que eu devo estar. Ah, padre, mas o meu filho ele está na escola e na escola tem um culto ecumênico. Lá você pode ir no culto ecumênico, porque ali vai ter uma palavra do pastor, vai ter uma palavra do padre, vai ter uma palavra do mentor espírita, vai ter uma palavra de cada um. Mas ao sair dali, é clara a nossa fé. Eu sou católico, apostólico e sigo essa doutrina aqui. Porque não dá para acreditar em duas coisas. Não dá para seguir dois deuses. Por isso é preciso ter claro a nossa fé. Se eu sou católico, eu vou seguir aquilo que a Igreja Católica me ensina. Se eu sou evangélico, aquilo que a Igreja Evangélica me ensina. Se eu sou espírita, aquilo que a doutrina evangélica ensina. Se eu sou do candomblé, aquilo que a doutrina do candomblé ensina. Ter claro um caminho. Eu não posso seguir dois caminhos. Ele nos convida a seguir um único caminho. E a gente precisa ter claro isso para não nos perdermos. Acreditamos em tantas coisas, a gente espera de quem o milagre? Né? Eu acredito em Buda, eu acredito em Jesus, eu acredito em Allan Kardec, eu espero de quem o milagre? É preciso ter uma expectativa numa realidade correta. É preciso ter uma expectativa num Deus que vai me indicar de fato qual o caminho da salvação. Na missa de abertura, no qual o senhor presidiu, eu observei muito uma palavra muito importante que me tocou e estou frisando que anteriormente, em outras épocas, em outros momentos, se tinham muitos milagres. Né? Se professavam, se mostravam muitos milagres. E hoje, infelizmente, a gente não vê tanto assim. Mas é justamente por quê, padre? Essa dúvida que acontece dentro da gente, em quem a gente crê e em quem a gente acreditar realmente. Não, eu acredito aqui ou aqui, essa igreja ou aquela, esse caminho ou aquele. E aí o milagre fica dividido. Essa pergunta é interessante e eu digo sempre, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus de hoje. Não muda. É a nossa fé, essa dúvida que gera dentro de nós é que não permite que o milagre aconteça. Eu vou esperar o milagre de quem? Se existem várias possibilidades de deuses por aí, não existe deuses para nós que somos católicos. Existe um único Deus, um único Senhor, que é Jesus Cristo. Então eu vou esperar o milagre dele. Aí quando eu espero de Jesus, quando eu espero de Buda, quando eu espero de Oxóssi, a graça não acontece porque eu não sei de onde vem. O meu coração está perdido. Então é preciso ter o coração fixo no Deus que para você vai te trazer o milagre. Repito, o nosso, que nós somos católicos, é o Deus que Jesus Cristo nos apresenta. Então é de Jesus que eu devo esperar o milagre. Porque é Ele o meu Salvador, é Ele o meu Redentor. Agora se eu fico,
espero de Jesus, espero de Oxóssi, espero de Ansan, o milagre não vai acontecer. Porque existe dentro do nosso coração a dúvida. Se existe dúvida, existe uma sombra. Então, onde existe sombra, não vai ser gerada a luz. E o milagre é uma luz que infunde o nosso ser. E o milagre é essa luz que Deus derrama sobre cada um de nós. Então, eu quero fazer um convite a vocês. Daquilo que é a pressão da fé, porque vai gerar confusão na sua cabeça. Eu digo, olha, eu não posso responder uma coisa que eu não acredito, que eu não professo. Um católico me pergunta, quem é do Candomblé recebe santo mesmo? Eu digo, não sei. Eu não professo a religião afro. Então eu não posso responder uma pergunta de uma outra religião, porque eu não vivo ali. Eu não posso desacreditar que eles tenham, que eles vivam aquela realidade. Mas eu vou falar a partir do meu lugar. Eu digo para você, essa dúvida que você trouxe hoje, ela não deveria estar no seu coração. Ah, mas ele é meu amigo? Sim, ele é seu amigo. Ele vai ser seu amigo na escola, ele vai ser seu amigo na rua, na casa dele, mas na celebração do culto dele, não. É ele que acredita naquela denominação. Não tem por que você... Aí você foi e trouxe essa dúvida. Em relação às perguntas que os nossos irmãos evangélicos fazem, ou as críticas que eles nos fazem acerca da nossa fé. Primeira coisa, eu queria dizer que é vergonhoso católicos e protestantes viverem brigando. Jesus Cristo, o nosso Salvador, pediu em algum momento que nós, que acreditamos no nome dele, vivêssemos brigando? Não. Jamais. Não tem nenhuma passagem na Bíblia em que Jesus Cristo pede que aqueles que seguem a ele, o seu nome, vivessem brigando. Eu quero pedir que a gente reflita o seguinte. Jesus Cristo chamou os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, eles pensavam iguais? Não. Eles não pensavam igual. Se vocês querem confirmar isso, vá lá no livro dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro e Paulo estavam numa grande discussão acerca da circuncisão. Para ser cristão, eu preciso ser circuncidado? Ali nós chamamos que aconteceu o primeiro concílio da igreja. Primeiro concílio, em que Pedro e Paulo tiveram que se reunir, discutiram sim, mas não se separaram. Eles chegaram a um denominador comum. Não precisa mais ser circuncidado. O que era circuncisão naquela época? É o que nós chamamos hoje da cirurgia de fimose. Quando a criança nascia com o prepúsculo do pênis fechado, ele hoje precisa fazer uma cirurgia. Naquela época era a circuncisão do prepúsculo da criança, era uma celebração religiosa, era um ato religioso. Então, discutindo, não precisa mais, porque o que precisamos agora é da circuncisão do nosso coração. Os nossos irmãos evangélicos, eu digo que nem todos, porque nós temos muitos irmãos evangélicos já maduros na fé, e existem alguns que não são maduros, assim como existem católicos também que não são maduros na fé, e que saem por aí dizendo que estão perdidos, que são... Não, nós não temos autoridade nenhuma para dizer que o irmão está condenado, está perdido ou não, porque Deus não nos fez juízes. O único juiz é Deus. Então, quando eu, seja católico ou evangélico, dizemos que um ou outro estão perdidos, nós estamos cometendo um pecado grave contra o Espírito Santo, porque nós estamos assumindo o lugar de Deus. Só Deus condena, só Deus julga. Então Deus não deu a ninguém o direito de julgar as pessoas. Deus nos deu sim a missão de apontar o caminho da verdade. Deus nos deu. Em relação à adoração, no livro dos Atos dos Apóstolos, todas as Sagradas Escrituras falam que nós vamos adorar um único Deus, um único Senhor. Isso é verdade. A Igreja Católica nunca ensinou que nós devêssemos adorar a um santo ou a uma imagem. Dizem que nós somos adoradores de imagem. Quem diz isso não tem clareza sobre o que é uma imagem. Você tem uma Bíblia em casa. Toda a letra que está aí na Bíblia é uma imagem. Então vamos rasgar todas as nossas Bíblias. Já que não é para adorar, vamos rasgar. Nós não adoramos aos santos. Nós temos uma veneração. E aqui eu vou explicar uma outra coisa. Quem são os santos? Os santos são homens e mulheres que viveram profundamente em comunhão a palavra de Deus, que mereceram a nossa admiração. Eu posso ser santo? Posso. A nossa primeira vocação cristã é a santidade. Jesus Cristo diz, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então Jesus Cristo nos faz um pedido que sejamos santos. Jesus é mentiroso? Não. Então quando nós dizemos, São Joaquim,
São Pedro, quando nós dizemos Santo Antônio, nós não estamos dizendo, ensinando que Santo Antônio, que São Pedro, que São Joaquim faz milagre. E ninguém perca a fé pelo que eu vou dizer. Santo nenhum opera milagre. O único que opera milagre é o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Essas pessoas, Antônio, Joaquim, São Pedro, eles são os nossos intercessores. Aí nos diz, não existe nenhum intercessor, o único intercessor é Jesus Cristo. Peguemos então o livro lá de São João, em que Maria está lá nas bodas de Caná. Estava faltando vinho. O que é que Maria disse? Ela foi interceder por nós. Ela disse, Jesus, eles não têm mais vinho. Interceder é ver que o teu irmão precisa de uma coisa e você vai porque aquele irmão não tem como chegar. Eu vou trazer um exemplo muito claro aqui para a gente entender. Para a gente entender o que é interceder. Nós, filhos, às vezes, queremos ir para um lugar e o nosso pai não deixa. O que é que o filho faz? O filho vai até a mãe e diz assim, mainha, eu quero ir para a festa da escola, mas meu pai não deixa. Por que é que o filho não vai ao pai? Primeiro porque o filho tem uma dificuldade, ele não sabe como pedir. Depois ele não sabe argumentar. Aí a mãe vai até o pai e diz assim, José, Antônio, Pedro, Joaquim, deixa o menino ir para a festinha do colega dele. Ele passou a semana toda trabalhando. O que é que a mãe fez por esse filho? Intercedeu. Então, existe ou não intercessão? Uma invenção nossa, está lá. Maria nas bodas de Caná, ela foi até Jesus interceder por aquele casal. Jesus poderia não ter operado o milagre de transformar a água em vinho. Mas ele disse o quê? Encham as talhas de água. Quer dizer, se Maria não percebesse que estava faltando vinho, Jesus ia operar aquele milagre ali? Então nós temos ali um sinal de intercessão. Olha, eu quero dizer que deve ter alguns nossos irmãos evangélicos escutando. Não estou aqui, repito, falando contra a fé de vocês. Estou esclarecendo uma dúvida que fora feita. Eu estou esclarecendo a dúvida a partir daquilo que a nossa doutrina católica nos ensina. A Igreja Católica não pede que nenhum católico adore imagem, porque o único ser digno de adoração é Jesus, e para isso a nossa igreja tem momentos específicos. Toda quinta-feira é dia de adoração a Jesus na Eucaristia. Toda quinta-feira. Então, se algum católico ainda se prostra diante de uma imagem de um santo, não faça mais isso porque está errado. Os santos não são para ser adorados, mas os santos são para ser venerados. O que é veneração, padre? É o reconhecimento da vida de intimidade que eles tiveram com Deus, de uma vida tão próxima que eles teve a Deus. Nós podemos ser santos? Sim, Deus nos quer santos. Agora, como santos, nós não vamos operar milagre porque nós não temos poder, porque Deus é Jesus. Então, quem opera o milagre é Jesus Cristo, mas os nossos santos que viveram tão intimamente com Jesus podem pedir por nós. Olha que bom. Então, diante desse esclarecimento, muito obrigado, padre. E trazer pode ser também o questionamento de muitas pessoas, pode ser o sinal de adormecimento de muitas pessoas também da comunidade, com relação a diversas dúvidas, diversos questionamentos, às vezes por falta de conhecimento não tem como responder à altura, não tem como falar, e às vezes se fecham, fala, e agora? Aquela interrogação. E muitas pessoas estão também dizendo, eis a missão agora. Padre, e a missão está atingindo o objetivo que foi traçado? Está atingindo? Você acha que... Olha, eu poderia dizer que se morresse hoje, eu morreria feliz por aquilo que nós estamos vendo nas comunidades. É gratificante quando a gente chega numa casa e as pessoas enchem os seus olhos de lágrima porque chega um missionário ali. Nós temos percebido isso aqui nessas comunidades por que nós passamos. Pessoas que choram, dizendo que não esperavam, que foi uma honra, que é uma honra receber. Então, o nosso objetivo tem sido alcançado, sim. Nós temos... O que é mais engraçado nisso é que a gente tem a pretensão de dizer que nós estamos levando Jesus, mas nós encontramos Jesus já nas pessoas. Né? Jesus já está em cada lar que a gente chega. Jesus está presente em cada pessoa que a gente encontra, porque ela nos encontra com alegria, nos abraçam, nos oferece um café, nos oferece uma água. Eles sabem como hospedar. E só sabem hospedar e receber quem já tem Deus ali. Porque é Deus que nos acolhe em cada um de vocês. Então, o nosso objetivo tem sido alcançado, sim.
nós estamos felizes. Hoje pela manhã eu passei na casa de uma senhora que ela é evangélica. Ela disse, que bom, fomos rezar juntos. E ali nós fizemos um momento de oração. Que Deus nos abençoe, que essa missão possa continuar dando esses bons frutos. Nós queremos sair daqui, nós vamos embora amanhã de Juazeirinho, e nós queremos ouvir depois que o fogo foi aceso. Que o fogo do Espírito está no coração de cada um de vocês. Olha, seguindo o nosso programa, a Betânia botou aqui, estou ligado na melhor programação, com o padre ao vivo na JFM. Padre, é uma bênção, está inspirado, olha, tirou muitas dúvidas, a Betânia falando, tirou muitas dúvidas. Obrigado, Betânia, pela sua participação. A Simone também diz que o padre está muito inspirado. E também a nossa ouvinte Raimunda, ela até nos mandou um áudio aqui de agradecimento. Oi, Raimunda. Bom dia, Neiraldo. Eu estou aqui na casa de meus pais, ouvindo a palestra muito linda, muito significante do Padre Gugu. Queria até mandar um abraço para ele. E não tenho para agradecer, porque como eu venho todos os dias de Coité cuidar de meus pais, e segunda-feira, quando eu cheguei logo cedo, recebi a visita de um padre. Ele estava até acompanhado por Léo, um padre indiano. Fiquei muito feliz porque eles vieram nos visitar, abençoamos os pais, oramos juntos, rezemos juntos. E fiquei muito feliz. Eu digo, meu Deus, que grandiosidade está essa semana. A missão maravilhosa. Eu acompanhando pelas redes sociais, estou vendo tão grande e maravilhoso. Que bênção, meu Deus. Eu estou orando por todos vocês, estou rezando por todos vocês. Uma pena que eu não posso. Eu estou cuidando dos meus pais durante essa semana, durante o meu culto sempre. Mas fica o meu abraço, a minha eterna gratidão, o meu agradecimento de coração por vocês ter vindo nos visitar, ter vindo aqui dar uma palavra bonita. Muito obrigado, que o Espírito Santo ilumine cada um de vocês nessa caminhada. Que o Espírito de Deus, que a Mãe Maria, com seu Filho Jesus, derrame bênção sobre a nossa igreja, sobre os padres, sobre o bispo, sobre o Papa, sobre todos vocês que estão em missão. Muito, muito, muito obrigado. Valeu. Valeu, Raimunda. A Betânia que está muito feliz também por esse momento. O João Henrique, o garotinho, está lá acompanhando o padre. Olha só o que ele mandou pra gente. Olá, Olha. Estou assim. Eu quero dar muito obrigado por você visitar aqui em minha casa. Meu nome é João. Eu quero a música Derrubando o Boi. Tá bom, João. Padre Gugu tá aí? Padre Gugu tá aqui sim, ele vai mandar um abraço pra você já, viu? Então aí, tá a criança, tá vendo, padre? O padre já foi lá hoje. A Ciene também tá participando aqui. Oi, Ciene. Generaldo, bom dia ao Padre Gugu, a todos os ouvintes da Rádio Juá. Eu também estou aqui escutando e estou maravilhada com as sábias palavras de Padre Gugu. Obrigada, Padre, pelos esclarecimentos. Aí, Padre, olha. Menino João, eu estive na sua casa hoje pela manhã, que bom. Eu ouvi a sua voz aqui no dia que eu vim fazer o programa, e hoje eu tive a graça de lhe conhecer também. Deus te abençoe, que Ele possa te dar sabedoria e que você continue crescendo em graça, né? Eu tenho certeza que você vai estar um dia aqui nessa rádio fazendo programa, eu tenho certeza disso. Eu, se fosse os meninos, já lhe convidaria, já daria um espaço para que você pudesse fazer um programa aqui direcionado às crianças. Nós precisamos da pureza que vocês têm no coração, porque vocês nos estimulam e nos ajudam a continuar acreditando que o mundo pode ser melhor. As outras, Betânia aqui, que falou também, que está feliz, que está ouvindo, Raimunda também, Luciene também. Acho que o nosso papel como padre, como animadores, é justamente esclarecer a nossa fé para o nosso povo. Existem muitas dúvidas acerca da nossa fé. E eu confesso que eu tenho um pouco de remorso, porque nós não temos tanto espaço. Eu quero parabenizar de novo essa comunidade. Eu vou sair daqui encantado com essa rádio, porque se eu tivesse uma rádio dessa nas minhas mãos, eu acho que eu faria maravilhas, né? De ter um espaço de catequese, de evangelização como esse. Quero parabenizar todos vocês que trabalham aqui. Usem, façam com que essa rádio possa trazer esclarecimento, iluminar a fé, as dúvidas das pessoas. Olha, lembrando também, Aureli Pinho, no bairro da Jaqueira, em Coité. Obrigado, padre. Terei minhas dúvidas de muitas coisas. Que Deus abençoe cada um
de vocês, padres. Que bom, Deus abençoe a Coité também está nos acompanhando. Eu quero mandar um alô e um abraço para os meus pequenos lá em Serrinha também que estão nos acompanhando, de modo especial, que mandou um áudio para mim aqui, mandou Nau, o meu amigo Luciano, esposo de Cássia, Luciano de Cássia, Gabriel, e tem outras pessoas, a Bélia também, que estão nos acompanhando, já curtiram aqui um link pelo Facebook. Deus os abençoe. É bom saber que a rádio se torna esse instrumento, se torna voz de Deus na vida das pessoas. Nós podemos adentrar a casa de vocês para deixar uma palavra de conforto, de esperança e de alegria. Olha que bom. Lá no Facebook, a Lucinalva Oliveira, ela está lá dizendo que passaram aqui ontem. Olha, gostou. Eles falaram na casa dela em Fazenda Tanque. Então, obrigado, Lucidalva. As pessoas que nos acompanham pelo Face. E concluindo aqui, para a gente fechar esse momento. Ô padre, os missionários estão aí, como você falou, teve uma preparação. O que é que eles falam ao chegar na casa das pessoas? O que é que eles dizem? Para muita gente aqui, às vezes não tem a oportunidade, infelizmente, de 100%, mas a rádio agora está cobrindo esse 100%, e que as pessoas que não tiveram oportunidade, mas que o fruto, com fé em Deus, vai estar aí, e a comunidade que possa pegar aí adiante, o que é que eles falam? O que eu acho engraçado é que nós temos uma programação, né? A gente quer chegar, na nossa programação nós vamos falar sobre o querigma, né? Vamos falar sobre a criação do mundo, o amor de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, o seu projeto da salvação, mas nós fazemos um projeto e Deus faz outro, né? A gente chega na casa querendo dizer, a gente escuta, né? A gente chega querendo evangelizar e nós somos evangelizados. Então, tem uma programação. Na nossa programação, deveríamos falar da criação do mundo, do amor de Deus, dos mandamentos, de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor. Mas ao chegar lá, as pessoas elas querem partilhar sua história de vida, começam a contar de um milagre que aconteceu na vida deles, começam a falar que um filho está passando por uma dificuldade, que uma filha precisa daquilo, precisa disso. Então, nós desprogramamos o nosso discurso e Deus nos concede a graça de um outro discurso programado, né? E um discurso que é programado pelo Espírito Santo. Ali nós fazemos um momento de oração, nós perguntamos se podemos abençoar a casa, se podemos fazer oração de bênção, porque nós não queremos invadir a liberdade de ninguém. Nós queremos, na liberdade mútua, fazer com que a mensagem de Deus chegue, porque Deus é liberdade, Deus é esse amor que chega, e nós falamos do amor de Deus. E esse amor de Deus se fala. Às vezes nós passamos por uma casa e nós não dizemos nada. Nós simplesmente ouvimos, damos um abraço, tomamos um cafezinho e fazemos um convite para a missa. Isso também é evangelização. Que bom. Então, que bom que está sendo atingido realmente esse objetivo. E o que fala, justamente o pai já falou, né? É Deus naquele momento, o Espírito Santo, e que prepara. Tinha algo preparado, mas na hora o Espírito Santo fala, muda, não. Isso aqui vai de acordo com o momento, vai de acordo com a casa, a pessoa, de acordo ao sim, né? Eu tenho uma frase muito bonita que Jesus fala, não me recordo os textos, né? Mas eu sei que ele fala, onde chegardes, dizer a paz esteja contigo. Onde for bem recebido, entre e ali esteja com a família. Quando for, bata os pés, siga adiante. Não leve nem a poeira da cidade, né? É isso que Jesus Cristo nos pede. Mas eu costumo dizer uma outra coisa também, olha, quando nós lidamos com as Sagradas Escrituras, nós precisamos tomar cuidado. Porque assim, quando Jesus Cristo escreveu, ele escreveu para um determinado povo, numa determinada época. A mensagem do Evangelho, ela é universal, ela é atemporal, serve para todos os tempos. Mas existem discursos que hoje não valem mais para a gente. Jesus Cristo lá, quando ele se dirigiu aos apóstolos, ele sabia que os apóstolos iam encontrar um grupo de pessoas ferrenhas que não queriam. Então Jesus Cristo disse, não leve daquela cidade nem a poeira nas sandálias. Por exemplo, aqui, eu não posso levar esse discurso olho por olho, dente por dente. Por quê? Aqui pode ter que uma pessoa não queira me receber, mas 10 me recebeu. Então eu não vou bater as sandálias por aquela pessoa que não quis me receber. Eu vou sair e dizer, Deus te abençoe. Antes de fazer valer aquilo que poderia ser uma afronta, nós deixamos aquilo que pode ser um lugar de encontro. Não me recebeu, Deus te abençoe. Não recebeu os missionários, Deus te abençoe. Eu fiz isso na minha primeira missão, eu fiz isso. Não fui bem recebido em uma casa. E eu bati as sandálias
na frente daquela casa. É mesmo, pai. E a pessoa viu que não foi a atitude correta. Então, o evangelho, ele é atemporal, ele se viu na época de Jesus, serve hoje e vai servir há 2000 anos depois. Mas quando nós amadurecemos com a leitura do evangelho, nós escolhemos além daquilo que o evangelho, no primeiro momento, nos indica. Porque uma pessoa que reza, uma pessoa que deixa o Espírito Santo conduzir, sabe que o Espírito Santo não vai nos permitir fazer alguma atitude, alguma ação que possa ofender o nosso irmão. Então, repito, cuidado com a interpretação da Bíblia, né? Eu preciso ter o mínimo de conhecimento da cultura, da época, do povo, para falar de Jesus Cristo. Por exemplo, antes de chegarmos aqui, em Juazeirinho, antes de chegarmos em Cuité, nós nos reunimos como missionários e refletimos sobre a situação da paróquia. Porque eu preciso saber o povo para o qual eu vou falar. Eu preciso saber qual a necessidade daquele povo. Para não chegar aqui e falar de água e o povo querendo fogo. Para não chegar aqui falando de fogo e o povo querendo água. Então, repito, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele fale em nós, né? Não ter a pretensão de que somos nós que estamos falando, mas é o Espírito Santo que vai falar. E quando o Espírito Santo fala, ele não nos deixa falar besteira. Ele vai falar aquilo que ele quer que produza fruto na vida dos nossos irmãos. Então, não tenha medo. Se um animador te chamou para ser catequista, não tenha medo. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. E a capacitação de Deus é a força e a unção do Espírito Santo, que vai nos dizer o que falar, como falar e na hora de falar. E é bom lembrar também que, como o padre mesmo falou, agradecer a presença aqui também do tio Zé, aqui estava junto com a gente, muito obrigado. E essa questão do pé da letra, né? Pegar tudo no pé da letra, como chama o ditado. É importante, justamente como o padre ressaltou para a gente, que nem tudo a gente deve seguir aquilo que a gente leu ali. É preciso também, quando a gente lê as escrituras, que a gente vai transmitir, a gente tem que ter a propriedade daquilo que a gente vai falar. Não é à toa que os ministros da palavra, os padres têm que estudar, o padre principalmente, muitos e muitos anos, para saber realmente como se direcionar. O ministro, né, os leigos, também não pode chegar simplesmente ali, usar da palavra, no momento ali, e transferir aquilo que leu para benefício próprio, para, de repente, para se sobressair, para se impor. Então é importante, muito obrigado, padre, por essa intervenção nessa parte aí, porque isso também já chama atenção para a gente, que é muito importante a gente ler, mas, sobretudo, entender. Mas Jesus está falando isso para quem? É para mim? Isso pega para mim, mas que parte da leitura isso pega para mim? Qual é a parte que não pega? Não é isso, padre? Justamente. Aqui eu vou entrar um pouco na questão bíblica, para a gente entender. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela está dividida em dois grandes livros, chamados de Antigo e o Novo Testamento, ou do Novo e o Velho Testamento, como nós conhecemos. Então, o Antigo Testamento, ele é uma preparação para a chegada do Novo, ou seja, todo o Antigo Testamento nos prepara para a chegada de Jesus. Lá no Antigo Testamento fala aquele que há de vir, o Messias, o Emanuel. No Antigo Testamento nós não encontramos a palavra Jesus Cristo. Não encontramos. Vamos encontrar só no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento fala que é olho por olho, dente por dente. O que significa olho por olho, dente por dente? Significa que se uma pessoa matou, eu deveria matar aquela pessoa. No entanto, Jesus Cristo vem, e ele não vem para abolir a lei, nem os profetas. Ele não vem para abolir o Antigo Testamento. Ele vem dar pleno cumprimento o que é as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo disse: vocês viram que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, o eu, porém, de Jesus é uma tradução, é um complemento do que deve ser colocado em prática. No Antigo Testamento fala olho por olho, dente por dente. Jesus disse: eu, no entanto, vos digo, se algum de vocês fizer algo mal a vocês, ofereça a outra face. Então, se na lógica se fosse seguir o que diz o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, se alguém me bater, eu deveria revidar. Jesus Cristo ensina que não é olho por olho, dente por dente. Quem fez o mal deve receber o bem.
Jesus Cristo está eliminando a Bíblia? Ele está dizendo que a Bíblia é mentirosa? Não. Jesus Cristo está dando uma outra tradução, uma outra interpretação. Como você mesmo falou, eu, como padre Gugu, não posso ler a Bíblia e dizer o que eu quero. Eu tenho que dizer o que Deus quer. Porque senão eu estou esvaziando a palavra de Deus e colocando a minha palavra. A minha palavra como padre salva alguém? Não. Se eu não falo o que Jesus Cristo está dizendo, a minha palavra como padre, ela não tem valor nenhum. Por isso temos que ter muito cuidado. A Bíblia não é o que eu quero, mas a Bíblia é o que Deus quer. Então, e temos que tomar muito cuidado para a gente não conduzir os nossos fiéis em caminhos errados. Olha que bom, belos esclarecimentos, que bom. Tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas. É sempre bom a gente aqui nesse bate-papo questionar isso, porque pode ser realmente a dúvida de muitos corações aflitos. Eu tenho certeza que é, porque eu lido com gente todos os dias, celebro missa todos os dias lá em Serrinha, em outras comunidades, e a gente fala tanto sobre isso, de vez em quando, padre, não sabia disso, padre, por que isso, por que aquilo? Essa semana, não, há 2 semanas atrás, um jovem lá da paróquia disse assim: padre, eu quero a Bíblia, eu não quero a igreja. Eu disse, como é que é isso? Eu não consigo entender. Aí eu fui explicar para ele que antes da Bíblia existir, a igreja já existia. Antes de existir a Bíblia, já existia a Igreja Católica. Quem foi que organizou a Bíblia? Foram os primeiros padres da igreja. Os apóstolos, os primeiros, foram eles que começaram a organizar. A Bíblia nasce dentro da igreja, não fora da igreja. Então a gente precisa entender isso. Quem foi que organizou os livros sagrados? Foi a igreja. Então a Bíblia que nós temos hoje foi a Igreja Católica que organizou. Então dizer que quer a Bíblia, não quer a igreja, é ignorância. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que desconhece todo o contexto da fé. Então nós não podemos dizer isso. Eu quero a Bíblia e não quero a igreja. Porque se você quer a Bíblia e não quer a igreja, você está eliminando o chão em que a igreja foi escrita. A Bíblia não caiu do céu pronta. A Bíblia ela começou a existir a partir de homens e mulheres inspirados por Deus, e eles começaram a escrever. E esses homens e essas mulheres estavam na igreja. Então a Bíblia que nós temos hoje na mão foi a Igreja Católica que organizou, inspirada pelo Espírito Santo. Então que bom, obrigado aí, padre. Olha, a nossa ouvinte Cláudio, obrigado, padre. Suas palavras fortalecem quem é fraco. Que Deus te abençoe. Olha, tá vendo, padre? As minhas palavras, não vou, desculpa, fazer uma correção aqui bem fraternal. As palavras de Jesus, ela que nos fortalece, é que nos coloca de pé. É verdade, viu? Obrigado, viu, Cláudia? Que Deus abençoe, da comunidade de Baixa Nova, no qual concluiu ontem. E para a gente fechar um pouquinho esse bate-papo com o padre aqui, a gente já aproveitei muito do padre, mas sobretudo de forma, como é que essa palavra está certa? Catequética, né, padre? Para trazer muito conhecimento para a gente. Concluindo hoje essa missão aqui no núcleo de Joãozinho, concluindo hoje, o que a equipe de todos os missionários entre padres, no caso que temos o quê? 2 padres. Isso. E um diácono permanente e 11 jovens, entre homens e mulheres, aqui conosco. Então, o que é que os missionários esperam do núcleo de Joãozinho em geral? O que é que eles esperam a partir dessa conclusão? Bem, nós esperamos que, ao sairmos daqui, vocês continuem com essa mesma alegria que vocês nos receberam. Claro que essa alegria ela foi aquecida um pouco mais. Nós esperamos que as comunidades desse núcleo possam cada vez mais se unir na catequese, na evangelização. Nós esperamos que as comunidades desse núcleo, que os católicos, que os cristãos dessas comunidades possam se unir cada vez mais. É a nossa união que vai dizer que nós somos de Deus. Nós esperamos que as sementes que foram lançadas, porque nós encontramos um terreno pronto, né? Cada família que a gente encontrou, sempre tinha uma pessoa que estava ali feliz para nos receber. Ou seja, nós não encontramos um terreno vazio. Nós encontramos um terreno que já tinha a terra pronta, adubada, e encontramos terrenos que já tinham sementes que foram lançadas. Em alguns terrenos nós lançamos, em alguns terrenos nós regamos, em alguns terrenos nós colhemos. Essa é a beleza do cristianismo. Não existe terra vazia. A terra, algumas estão adubadas, outras precisavam de um trator para fofar a terra, mas em cada casa, em cada pessoa que nós encontramos, nós vimos que Deus já estava presente ali. Então eu espero com alegria
que essa fé possa ser cada vez mais avivada, que essa fé possa ser cada vez mais amadurecida. E que vocês, como núcleo, como comunidade, e que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos viver na santidade, na fraternidade e no amor que Deus quer que a gente viva aqui. Que brilhe em nós a mesma luz que irradia de Jesus. Ele é o Filho de Deus por excelência e nós participamos dessa filiação através de Jesus Cristo. Amém, amém. Que bom. Muito obrigado, Padre, pela oportunidade que tivemos. E sempre que tiver aqui na nossa comunidade, o senhor atua na comunidade bem longe, né? Bem longe. Mas, sobretudo, sempre que tiver por aqui, as portas da Joia FM vão estar sempre abertas para todos da comunidade. Sobretudo, o Padre também, que traz para a gente muito conhecimento, traz para a gente muito esclarecimento. E, para concluir, gostaria que o Padre pudesse deixar uma mensagem para a nossa comunidade. Sei que também irá transmitir essa mensagem logo mais na missa. Falando isso, tem dois roteiro ainda para concluir, né, Padre? Isso. Então, concluindo com esse roteiro, no final deixa uma mensagem para todos nós. Pronto, ainda hoje à tarde eu terei um momento aqui na escola com os jovens. Vou lá falar um pouco com eles, conversar um pouco com eles. Logo depois, saio da escola e vou para a comunidade de Cansanção. Lá eu terei a missa às 5 horas da tarde. Alô, comunidade de Cansanção, estamos chegando aí. Às 2 horas chegará na comunidade de Cansanção 2 missionários que vão fazer as visitas lá nas famílias. Enquanto isso, os missionários ficarão aqui no centro, continuando as visitas nas comunidades e na escola também. A partir das 5 horas, nós convidamos algumas pessoas, os jovens que estão na catequese, com adulto, de crisma, para que possam se dirigir à igreja. Às 6 horas, aqui em Juazeirinho, vamos ter um momento de catequese com os jovens, com as famílias. E às 19h30, nós vamos concluir a nossa missão diocesana aqui no núcleo de Juazeirinho. Às 19h30 temos a nossa missa de conclusão. Quero convidar todos que nos ouvem, já fizemos essa visita em cada casa, mas quero reforçar aqui a visita através da rádio Joia FM, que às 19h30 estaremos reunidos para concluir essa nossa missão aqui com um momento de ação de graças, agradecendo a Deus por tudo que fizemos, por tudo que nós encontramos, por tudo que nós escolhemos aqui. Bem, a mensagem que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de agradecimento. Eu saio com o meu coração feliz, saio com o meu coração renovado. Eu perguntava para Deus, Senhor, o que é que tu quer me dizer nessa missão? Porque eu confesso que eu estou aqui com o meu coração dividido, porque a minha paróquia lá em Serrinha está se preparando para a festa da sua padroeira, que é a Senhora Santana, que começa do dia 17 até o dia 26. Eu dizia, meu Deus, vou sair da paróquia na semana que antecede a festa para ir para uma missão. O que é que tu quer me dizer? E ele me disse, a primeira coisa que ele me disse foi, através da alegria de cada um de vocês que receberam a gente aqui, nas casas que nos hospedaram. Deus não me dizia, é preciso sair da tua casa, porque eu quero te falar em outros lugares. Tive a oportunidade de reavivar tanto a minha vida e a minha fé, que cheguei numa comunidade que tinha uma casa de farinha, na comunidade de Queimada do Cedro, né? Uma casa de farinha. E lá eu pude viver aquilo que eu fiz há tanto tempo, né? Não rapei mandioca, mas pude usar a prensa, o rodo para mexer a farinha, ainda trouxe farinha para casa. Obrigado à farinha que me deram. Depois ainda pude ouvir o barulho de um motor. Trabalhei há tanto tempo no motor de sisal, trabalhei em batedeira. Então, o que eu quero agradecer a vocês que reavivaram a minha vida, a minha história. Volto para casa mais vivo, volto para casa mais feliz, porque sei que, como eu, tantos homens e mulheres nesse mundo de meu Deus estão aí na luta pela sua vida, pela sua dignidade. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a nós católicos. Que Deus abençoe a nós evangélicos, aos espíritas, aos que professam outra fé. Que a bênção de Deus ela possa entrar na casa de cada um de vocês. E que essa bênção restitua em nós a dignidade de filhos de Deus. E que juntos como irmãos, nos nossos templos, fora dos templos, a gente possa, através do nosso amor, da nossa amizade e do nosso respeito, ensinar que o nosso Deus é bom, que Jesus Cristo nos ama e que Ele nos quer juntos como irmãos. Muito obrigado, Deus os abençoe. Amém. Então, recebendo a bênção do Padre Gugu,
concluímos esse bate-papo, agradecendo a todos que participaram, interagiram, você que esteve aí pelo Facebook também, muito obrigado. Saúde e muita paz para você, tá bom? Muito obrigado, Padre, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e nos encontraremos lá também, lá tanto em Conceição, mas também aqui no nosso distrito, para concluir essa atividade missionária. Tchau, tchau para você que esteve pelo Facebook, essa transmissão, e as pessoas que vão acompanhar até o meio-dia com a nossa programação todo especial. É um programa que traz música, mas sobretudo o nosso quadro Curtas e Boas. Cada dia temos um tema diferente sobre saúde, sobre vários questionamentos importantes, dicas com doutores, enfim. E hoje, tivemos a oportunidade maravilhosa de estar com o Padre Gugu, trazendo informações sobre a primeira semana missionária da Diocese, né, Padre? Antes de sair, eu quero dizer que às 18 horas também nós teremos 2 missionários aqui, que vão estar também falando um pouco sobre a sua experiência, concluindo, fechando com chave de ouro aqui na rádio, a nossa participação. O programa Meditação e Fé com o nosso colega Pedro Paulo. Então, muito bem. Obrigado, Padre.